Oi, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, estarei explicando sobre o tema Migração e a Cultura Brasileira. Esse tema faz parte ali dos componentes tanto de História como de Geografia. E antes de eu adentrar sobre esse tema, estarei explicando sobre os 3 termos de migração, né? Que são migração, emigração e imigração. Esses 3 termos são usados para as pessoas que se deslocam de um lugar para outro. Então, migração é quando a pessoa se desloca de um lugar para outro lugar no mesmo país. Por exemplo, eu, Beatriz, moro em Brasília, no Distrito Federal, na região Centro-Oeste, e vou para outra região, como Nordeste. Sou considerada migrante porque eu me desloquei no mesmo país. Agora, emigrante é quando a pessoa sai do país de origem dela e vai para outro país. Por exemplo, eu, Beatriz, moro nos Estados Unidos e vou sair dos Estados Unidos para ir para outro país, o Brasil. Sou considerada emigrante. Agora, para finalizar, a imigração é quando a pessoa entra, ela chega no país destinado a ela. Por exemplo, eu, Beatriz, saí dos Estados Unidos e cheguei no Brasil, adentrei no Brasil, sou considerada imigrante, ok? Então, nessa aula, vamos entender sobre o conceito de migração e também compreender a migração na formação da cultura brasileira. A imigração e a migração contribuíram para a formação da cultura brasileira desde o século XIX. A imigração, ela chegou no Brasil no ano de 1500, com a chegada dos portugueses. E contribuíram ali para a formação da cultura brasileira, né? Foi muito importante, né, com a chegada desses imigrantes, porque dos portugueses, né, no Brasil, porque teve um papel fundamental, que foram a industrial, comercial, setor rural e cultural, ok? E também teve um papel fundamental, né? Além do desenvolvimento do Brasil, teve um papel fundamental ali para o povo brasileiro, ok? Então, antes dessa cultura, né, para ter essa cultura brasileira, né, que eu já vou falar no próximo tópico, teve aí, né, a existência dos imigrantes, né, que foram aí vários, além ali dos portugueses, ok? E agora vamos aprofundar um pouco sobre os imigrantes, sobre a imigração. Como eu falei no início da aula, os primeiros imigrantes que chegaram aqui no Brasil foram os portugueses. E também, com o passar do tempo, vieram os imigrantes italianos, os africanos, os alemães, os japoneses e os espanhóis. Okay? Agora, os portugueses, além deles foram os primeiros a adentrarem no Brasil, eles foram também ali no estado de Pernambuco e também na Bahia, ok? Lá no final do século XX, o Brasil começou, né, a receber os outros imigrantes, que foram o latino-americano, os africanos e os asiáticos. Também, no ano recente, que foi em 2010 para 2011, chegaram também no Brasil alguns imigrantes, que foram os haitianos, os sírios e os venezuelanos. E para finalizar, a imigração e a migração contribuíram para a formação da cultura brasileira, tanto na identidade do país, costumes e também nos
hábitos da população desde o século XIX. A migração, ela teve alguns impactos, né, vários impactos, aliás, na cultura brasileira, tanto socioculturais, individuais e grupos sociais. E agora, vamos nos aprofundar sobre as culturas brasileiras, nas quais os imigrantes trouxeram para o Brasil. A cultura brasileira, ela foi influenciada e ainda é influenciada pelos imigrantes, né, nas quais eles trouxeram as culturas deles aqui para o Brasil, que foram a linguagem, a religião, a dança, a música e as culinárias e dentre outros. Agora eu vou estar explicando para vocês, mostrando quais foram as culturas que esses imigrantes trouxeram e estão até hoje. A cultura italiana trouxeram a culinária, que foi a pizza, a macarronada, o panetone e massas. E também trouxe com si também a arquitetura, principalmente lá no sul do país, aqui do Brasil, que são aquelas casas mais fechadas e coloridas, né, que são ali no rumo ali da Itália. Teve também com si a cultura alemã, que trouxeram a culinária, que foram as salsichas, joelho de porco. Também teve com si a cultura portuguesa, que trouxeram a linguagem portuguesa, as festas juninas e o carnaval e a religião católica. Agora, a cultura africana trouxe a culinária, que foram a feijoada, o acarajé, a cocada, leite de coco e o quiabo. Também a cultura africana trouxe as músicas e as danças, como o samba. Também a linguagem, né, as palavras como fubá, macaco, moleque. E o penúltimo foi a cultura japonesa, né, que trouxe ali os esportes que foram o judô, o jiu-jitsu, o karatê e o beisebol. Também trouxe os pratos, né, que muita gente ama essa culinária, que são os peixes crus, como os temakis, o sushi e o salmão, e também o famoso molho shoyu. E para finalizar, teve também a cultura espanhola, que trouxe a culinária deles, que são os churros e o azeite. E também a língua, né, que a língua espanhola, ela é bastante falada, né, na América Latina. Então, esse tema, né, que é muito abrangente aí na cultura brasileira, né, que é a migração na cultura e a cultura brasileira, ela faz parte da BNCC. Então, tem a valorização de várias diversidades da cultura, cultural, o respeito às diferenças étnicas e culturais, e também o acolhimento aos imigrantes, né? No dia de hoje a gente ainda encontra os venezuelanos, os haitianos e, enfim, dentre outros. E para finalizar, eu vou passar uma atividade, que é uma atividade cruzada, que é na qual você que fala, né, sobre o tema de hoje, que foi a migração e a cultura brasileira, né? Então, eu vou estar aqui explicando para vocês a atividade para vocês fazerem, que aqui são cada tópico, né, são 5, e aí vocês vão preencher nesses quadradinhos cada nome dos imigrantes, que aqui tem os italianos, os espanhóis, os alemães, os sírios e os japoneses. E aqui vocês irão preencher onde cada um pertence, ok? Aqui embaixo, vocês vão colocar onde cada imigrante faz parte. Aqui na letra A, na A2, diz: a pizza e o macarrão são duas das mais conhecidas contribuições dos povos. E aí vocês vão verem quais desses imigrantes, italianos, espanhóis, faz parte, né, dessa cultura. Aí você coloca aqui. O 3, do mesmo jeito,
trouxeram grão de bico e ervilha, aí vocês irão ver quais desses imigrantes fizeram parte dessa cultura, ok? Então é isso, na aula de hoje expliquei aqui para vocês sobre a imigração da cultura brasileira. Espero que vocês tenham entendido. E também é muito importante, né, vocês aí observarem onde vocês forem, porque todo canto aí tem a cultura, né, brasileira de cada imigrante que fez parte ali do Brasil, lá no século XIX. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido. E é isso, beijo!